mais uma leitura do Srimad Bhagavatam, que é considerado o fruto maduro da árvore dos desejos do conhecimento védico. A gente está lendo o segundo canto, capítulo 9, hoje o verso 35. O tema de hoje é o mistério do conhecimento transcendental a respeito do Senhor Supremo. Então vamos tentar esclarecer esse mistério aí. Então, antes de ler o verso, por favor, repitam comigo: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ofereço minhas reverências à pessoa suprema, que é esse Deus que habita em tudo, e que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então vamos ler o verso em sânscrito para nos purificarmos através da audição. Yatha mahanti bhutani bhuteshu chavacheshvanu pravishtanya pravishtani tatateshu nateshvaham. Tradução: ó Brahma, por favor, fica sabendo que os elementos universais entram no cosmos e ao mesmo tempo não entram no cosmos. De modo semelhante, eu mesmo também existo dentro de todas as coisas criadas e, ao mesmo tempo, estou fora de tudo. Vamos ver aqui o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Os grandes elementos da criação material, a saber, terra, água, fogo, ar e éter, todos entram no corpo de todas as entidades manifestas. Os mares, as montanhas, os seres aquáticos, as plantas, os répteis, as aves, os animais selvagens, seres humanos, semideuses, todos os seres que se manifestaram materialmente. E ao mesmo tempo, esses elementos têm situação diferente. No nível de consciência desenvolvida, o ser humano pode estudar as ciências fisiológica e física, mas os princípios básicos dessas ciências são apenas os elementos materiais, e nada mais. O corpo do ser humano e o corpo da montanha, bem como os corpos dos semideuses, incluindo Brahma, são todos feitos com os mesmos ingredientes, terra, água, etc. E ao mesmo tempo os elementos estão além do corpo. Os elementos foram criados primeiro e por isso depois entraram na constituição corpórea. Mas em ambas as circunstâncias eles entraram no cosmos e também não entraram. De modo semelhante, o Senhor Supremo, por intermédio de suas diferentes energias, a saber, a interna e a externa, está dentro de tudo no cosmos manifesto e ao mesmo tempo ele está fora de tudo, situado no reino de Deus, Vaikuntha Loka, como já foi descrito antes. Nas seguintes palavras, o Brahma Samhita, capítulo 5, verso 37, menciona isso com muito apuro. Ananda Chinmaya Rasa Pradibhavitabhis Tabhirya Eva Nijarupa Tayakalabhi Goloka Eva Nivasatya Kilatma Bhuto Govindamadi Purushantamaham Bhajami. Adoro a personalidade de Deus, Govinda, que pela expansão de sua potência interna de existência, conhecimento e bem-aventurança transcendentais, desfruta em sua própria forma e em formas expandidas. Ao mesmo tempo, ele entra em cada átomo da criação. Essa expansão de suas partes plenárias é também explicada mais definitivamente no mesmo Brahma Samhita, capítulo 5, verso 35, como segue: Ekopya samrachaitum jagadanda kotim yakchatirasti jagadanda chayayadanta andantarastha paramanu chayantarastham govindamadi purushantamaham bhajami. Adoro a personalidade de Deus, Govinda, que por intermédio de uma de suas porções plenárias
entra na existência de cada universo e de cada partícula dos átomos, e assim manifesta ilimitadamente em toda a criação material a sua energia infinita. Os impersonalistas podem imaginar ou mesmo perceber que o Brahman Supremo é assim onipenetrante e por isso concluem que não é possível sua forma pessoal. Srila Prabhupada Ki Jai. O significado continua ainda, mas eu já gostaria de tecer alguns comentários, então, antes de fazê-lo, eu vou oferecer minhas reverências aos nossos mestres espirituais e a todos os devotos Vaishnavas e pedir-lhes as bênçãos. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o guento do conhecimento, o meu mestre espiritual abre os meus olhos, a ele eu presto minhas respeitosas reverências. Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vivacha Patitanam Pavanivyo Vaishnavivyo Namo Namaha. Ofereço minhas reverências a todos os devotos Vaishnavas, que são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia e são salvadores das almas caídas. O Kam Karoti Vanchalam Pangum Langayate Girim Yat Kirpatamahamade Shri Guru Dinatarinam. Ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual, por sua misericórdia, um mudo pode falar e um coxo pode atravessar montanhas. Relendo o verso, ó Brahma, por favor, fica sabendo que os elementos universais entram no cosmos e, ao mesmo tempo, não entram no cosmos. De modo semelhante, eu mesmo também existo dentro de todas as coisas criadas e, ao mesmo tempo, estou fora de tudo. Hare Krishna. Então, aqui é o próprio Deus falando com o Senhor Brahma, que é o primeiro ser vivo criado dentro de cada universo, responsável por fazer a criação daquele universo, criar os planetas, as formas vivas, etc. E aqui ele está repetindo algo que a gente já viu no verso anterior, né? Ele está fazendo uma comparação. Ele fala, eu estou dentro de tudo e eu também estou fora de tudo. Então, eu lembro que a gente até usou a comparação do ar. Então, o ar está dentro de tudo. Dentro do nosso corpo é cheio de ar, entre cada átomo, né, tem ar. Ele penetra tudo, ao mesmo tempo ele está fora de tudo. Então, os elementos materiais, não só o ar, também são assim. Né? Terra, água, fogo, ar, mente, inteligência e falso ego. Terra não é só terra, tá? Terra entenda-se sólido, água entenda-se líquido. Fogo, entenda-se energia elétrica, energia calor. Então isso existe fora de tudo e dentro de tudo. Então os elementos estão aí, estão disponíveis para criar os corpos. Aí existe os sólidos, existem os gases, existem os líquidos, existe o calor. E tudo isso se junta para fazer as formas que a gente vê. Então, isso existe em tudo, dentro de tudo, mas também existe a parte de tudo. E Krishna usa esse exemplo para dizer que ele é da mesma forma também. Então, a gente falou sobre isso. Que Krishna, ele está em tudo, porque a própria energia material é uma expansão de Krishna, é uma energia de Krishna, mas ele está a parte de tudo, porque ele está fora dessa criação material também, existindo eternamente no seu planeta espiritual, nos planetas Vaikuntha, Lokas, em Goloka Vrindavan. Então Krishna fala isso na Bhagavad Gita, e o Raul Seixas coloca isso também, né, quer dizer, na verdade Paulo Coelho que faz a letra, né, na letra de Gita, ele fala, sabe, que eu estou em você, mas você não está em mim. Eu estou em você porque Deus está dentro de cada um no coração, mas a gente não está nele no sentido de que nesse momento agora a gente está aqui no mundo material, e ele está fora do mundo material. Ele está ele está no mundo material também, mas ele está eternamente lá no mundo espiritual, que é para onde a gente quer voltar, que é a morada verdadeira da alma. Então Deus está em tudo, mas ao mesmo tempo ele está fora de tudo, existindo eternamente na sua morada. Vamos
dar uma olhada aqui no significado de Prabhupada para ver outros pontos, né, que ele vai trazer. Ah, legal. Então eu parei aqui justamente porque eu queria comentar esse outro ponto que ele estava começando a falar. Ele fala o seguinte: os impersonalistas podem imaginar ou mesmo perceber que o Brahman Supremo é onipenetrante e por isso concluem que não é possível sua forma pessoal. Então essa palavra Brahman tem vários significados, mas a gente pode entender como energia espiritual. De certa forma, a alma também é Brahman, porque ela é uma energia espiritual. Deus também é Brahman, também é energia espiritual. Mas aqui está falando dessa energia espiritual difusa, amorfa. Né? Então fala que os impersonalistas, ou seja, aqueles que entendem que a verdade última não tem forma, né? Que Deus não tem forma, eles compreendem esse Brahman, assim, que eles percebem que tem uma natureza espiritual assim, que permeia tudo, e portanto eles acreditam que Deus não pode ter forma por conta disso. Então, antes de eu comentar, deixa eu ver se o Prabhupada vai falar sobre esse assunto, né? E nisso está o mistério do conhecimento transcendental a respeito dele. Esse mistério é o transcendental amor a Deus. E quem está impregnado desse transcendental amor por Deus não tem nenhuma dificuldade em ver a personalidade de Deus em cada átomo, e em cada objeto móvel ou inerte. E ao mesmo tempo ele pode ver a personalidade de Deus em sua própria morada, Goloka, desfrutando passatempos eternos com seus associados eternos, que são também expansões de sua existência transcendental. Esta visão é o verdadeiro mistério do conhecimento espiritual, como o Senhor declara logo no início, Sarahasyam Tadangancha. Esse mistério é a parte mais confidencial do conhecimento sobre o Supremo. E é impossível que os especuladores mentais façam essa descoberta, valendo-se da ginástica intelectual. O mistério pode ser revelado através do seguinte processo que Brahmadi recomenda em seu Brahma Samhita, capítulo 5, verso 88. Premanjana churita bhakti vilochanena santa sadeva hridayeshu vilokayanti yashama sundara chinta gunaswarupam govinda madi purushantamaham bhajami. Eu adoro a personalidade de Deus original, Govinda, a quem os devotos puros, Santa, com seus olhos untados com bálsamo do amor a Deus, Premanjana churita, sempre observam dentro de seus corações, Hridayeshu Vilokayanti. Este Govinda, a personalidade de Deus original, é Shamasundara com todas as qualidades transcendentais. Esse verso é muito bonito, né? Então é difícil ver Deus assim com olhos materiais. Mas o que esse verso está falando? Muito lindo o verso do Sr. Brahma. Ele fala que quando os nossos olhos estão untados com Premanjana, com um unguento do amor por Deus, é fácil a gente vê em todo lugar, porque a gente vê Deus dentro do nosso coração. Então, outro tema aqui que é muito recorrente, né, nas nossas leituras, é essa questão de que a gente não consegue, pelo nosso esforço, perceber Deus. Eu não vou conseguir, com telescópios, com microscópios, encontrar Deus, porque Ele transcende a natureza material. Então não vai ter isso. Quando Deus percebe que a gente se aproxima dele, não como um objeto a ser explorado, né, por estudo, mas a gente se aproxima amorosamente dele, porque queremos conhecê-lo, queremos assim, recuperar uma relação que atualmente está perdida, que está esquecida por nós. Quando ele vê essa intenção amorosa, ele vai se revelando a gente. Ele fala isso. E yatamam prapadyante tam stataiva bhajanaham. À medida que alguém se rende a mim, né, e me busca, eu reciproco essa sua busca, vou me revelando a ele. Então, esse é o segredo. Não dá para a gente se encontrar com Deus assim, ter algum conhecimento de Deus somente valendo do nosso próprio esforço, não. Isso é algo que a gente fala constantemente. E o devoto percebe esses dois aspectos de Deus. Ele percebe sim que, óbvio, Deus também é essa energia que permeia tudo, mas Deus também, assim, ele não é sem atividade, sem forma.
Se no mundo material tudo tem forma, como é que a fonte disso não tem forma? Qual seria a motivação, né, de algo sem forma criar tantas formas? É muito claro isso. Eu gosto que Chandramukha Swami ele dá um exemplo que fica assim muito nítido. Ele fala: a energia do Sol é quente e é luminosa. Faria algum sentido eu pensar que a fonte dessa energia, ou seja, o próprio Sol, é escuro e é frio? Não faria o menor sentido. Então, tudo que existe na energia precisa existir no energético. Então, se tem formas na energia, a fonte dessas formas todas tem que ser uma forma também, tem que ter uma forma. Então, isso é legal na filosofia, porque se existe energia também, então, do mesmo jeito, mas se eu falo que se tem formas, a fonte tem que ser uma forma, então se tem energias, a fonte tem que ser uma energia também. E aí? É verdade, mas é isso. Mas a fonte tem uma forma e é uma energia também. Cristo é assim. Ao mesmo tempo, ele é uma forma, ele tem uma sua forma pessoal, na verdade, não só uma, ele tem inúmeras formas, mas ele tem a sua forma original, como Krishna, né, o vaqueirinho, toca flauta, etc. Mas ele também tem inúmeras formas, e ele também é uma energia, né? Então, Krishna junta tudo, porque ele é a origem de tudo. Vamos continuar. E, como, né, caso alguém nunca não esteja acompanhando as leituras, fala assim, mas como assim, né? Tem uma forma e é uma energia ao mesmo tempo, né? E aí um exemplo muito claro que Prabhupada dá é o exemplo do Sol, como a gente falou. O Sol é uma energia, eu não posso dizer que a luz do Sol não é o Sol, não faz sentido eu dizer que não é o Sol, porque obviamente que é o Sol também, mas o Sol também é um globo ali, né? Um astro, não sei como a gente fala, né? Que existe, não é só energia. Então ele é um objeto, vamos dizer assim, ele tem uma forma e ele também é sua energia. Então vamos continuar. Portanto, embora esteja presente em cada átomo na suprema personalidade de Deus, talvez não seja visível aos especuladores áridos. Entretanto, o mistério é revelado diante dos olhos dos devotos puros, porque os seus olhos estão untados com o amor a Deus. Este amor a Deus só pode ser atingido com a prática do transcendental serviço amoroso ao Senhor e com nenhum outro processo. Então, assim, não é exatamente que a gente vai facilmente, né, praticar serviço devocional e já vai ver Krishna assim, manifesta na nossa frente, ou mesmo de olhos fechados, né? Não, pode ser que aconteça, mas não é que necessariamente isso vai acontecer assim. Então, mas à medida que a gente pratica, a gente vai sentindo, vai percebendo, né? Não é obrigado você perceber assim com sentidos materiais, pode ser algo muito sutil você perceber a influência assim de Krishna, né, na nossa vida. E Prabhupada diz que ele pode também, Krishna pode aparecer em meditações, pode aparecer em sonhos e pode aparecer assim na nossa própria frente, né, como apareceu para Prabhupada já, né? Mas obviamente isso aí depende muito da nossa pureza, da pureza de cada um. E precisa desse relacionamento amoroso. E aí fala que precisa do serviço devocional, serviço amoroso devocional. Então isso que é Bhakti Yoga. A palavra Bhakti às vezes é traduzido como devoção, mas Prabhupada gostava de traduzir Bhakti como serviço devocional, mostrando que devoção é algo muito aberto assim, né? Amor, né? Eu amo Deus, o que você faz? Eu amo, sinto no coração que eu amo. Não, mas não é assim. Você ama Deus, você tem que mostrar em ações como é que você ama Deus. Você ama, mas você procura saber sobre Ele, você lê sobre Ele. Não, mas eu amo Ele, porque Ele, né, criou tudo. Mas isso é muito pouco, né? Se você ama Ele, então, serviço devocional. O que é o primeiro passo do serviço devocional? Ouvir. Então, se você ama Deus, você vai procurar querer saber dele, você vai procurar querer ouvir sobre ele, ler sobre ele, depois você vai querer falar sobre ele, você vai estar toda hora meditando, pensando nele, você vai querer oferecer orações, você vai querer oferecer várias, né, práticas que a gente tem de Bhakti Yoga para se relacionar com ele. Então esse é o processo para a gente despertar essa relação amorosa. Primeiro de tudo, ouvir, ler, procurar saber sobre Deus, falar sobre Ele, conversar sobre Ele, meditar nele. E a meditação que une esses três atos, né? O ato de ouvir, de falar e de meditar, é o cantar do Mahamantra, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que é a ferramenta mais forte que a gente tem de conexão com Deus. Não tem igual. Na verdade, as escrituras dizem que Nasteva, Gatira, não há outra maneira de fazer algum avanço espiritual, exceto se conectar com Deus através dos seus santos nomes. Santificado seja o vosso nome. Então, é muito forte. A gente está ouvindo, falando, né, usando a língua, os lábios, a boca, o ouvido, a mente, né, cantando os santos nomes. Então, esse é o método mais forte para essa era, né, de se conectar com Deus. E assim, muito facilmente, se a gente levar a sério essa prática, que seja, né, cantando uma volta de japa, né, a gente usa um rosário, né, para meditar os santos nomes, seja cantando uma volta, né, por dia, seja ou mais, né, mas fazendo isso com regularidade, com certeza sim, a gente sente o avanço e sente que Krishna vai se revelando a nós. Mas vamos continuar aqui vendo o que Prabhupada nos diz. A visão que os devotos possuem não é comum, é purificada através do processo de serviço devocional. Em outras palavras, assim como os elementos universais estão dentro e fora do mesmo nome, do mesmo modo, o nome, a forma, a qualidade, os passatempos, o séquito, etc., do Senhor, como são descritos nas Escrituras reveladas, ou como existem nos Vaikuntha Lokas, os planetas espirituais, que estão situados muito, muito além da manifestação cósmica material, e de fato sendo televisionados no coração do devoto. Então, é isso, né? Você, quando canta japa, né, um devoto puro, tudo é revelado no coração dele, ele tem visão de Krishna no mundo espiritual e várias revelações, mesmo que a gente não veja isso assim acontecendo em tempo real no nosso coração, a gente vai lembrando, né, inevitavelmente. Quanto mais, por isso é importante ouvir sobre Deus, porque senão como você vai lembrar de Deus, meditar em Deus, você não sabe nada sobre Ele. Então, à medida que a gente vai lembrando de Krishna, de Balarama, Radharani, o Sr. Chaitanya, o Sr. Nityananda, né, e o que eles, as atividades deles, assim, transcendentais, espirituais, aquilo vai passando na nossa mente enquanto a gente está meditando. Naturalmente, a gente vai e medita, né, nos seus nomes, nas suas qualidades, na sua forma, nas suas atividades. O homem com pobre fundo de conhecimento não pode compreender, embora através da ciência material a televisão permita que se vejam coisas muito distantes. Na verdade, a pessoa espiritualmente desenvolvida consegue ter sempre refletido em seu coração a televisão do reino de Deus. Esse é o mistério do conhecimento acerca da personalidade de Deus. Então, isso é muito difícil de compreender, né? Isso aqui é só para almas puras mesmo, né? As almas puras conseguem, né, têm assim, acesso a Deus a todo momento, né? Fecha os olhos, se concentra e vê o mundo espiritual. Isso é muito difícil da gente compreender, mas a gente tem uma canção, né, que é o Gora Arati, Maharaj Chandramukha cantou ontem no Bhakti Fest, está aí no Instagram, está aí no YouTube, que é uma visão de Bhaktivinoda, que é o pai do mestre espiritual de Prabhupada, a visão que ele teve do mundo espiritual, né, em um área que está acontecendo para o Sr. Chaitanya, né? Prabhupada também, às vezes, né, tinha seus êxtases. Os discípulos de Prabhupada brincavam falando assim que ele tinha, do lado de dentro das pálpebras dele, tinham impresso o mundo espiritual, porque dava para ver quando Prabhupada fechava os olhos, ele estava assim, vivenciando o mundo espiritual, né? Eu só ver porque parece que apareceu algum comentário, alguma pergunta. Tá, daqui a pouco eu vou ler, tá? Vishnu Priya, Hare Krishna. Daqui a pouco eu dou um bom dia para todo mundo que está aí e leio também perguntas, comentários. Vamos lá, para poder terminar. 2 parágrafos ainda, grandes. O Senhor pode ajudar cada um a libertar-se, mukti, do cativeiro da existência material. No entanto, Ele raramente privilegia alguém concedendo-lhe amor por Deus, como Narada confirma. Muktim dadati karhiti smana bhatim yogam. Que essa liberação é mais fácil do que amor por Deus, né?
Esse transcendental serviço devocional ao Senhor é tão maravilhoso que a ocupação mantém o devoto merecedor sempre absorto em atividades psicológicas, sem afastar-se do contato com o absoluto. Assim, o amor a Deus desenvolvido no coração do devoto é um grande mistério. Anteriormente, Brahmadi disse a Narada que seus desejos, os desejos de Brahmadi, nunca deixam de ser satisfeitos, porque ele vive absorto no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Tampouco ele tem em seu coração algum desejo que não seja o transcendental serviço ao Senhor. Essa é a beleza e o mistério do processo de Bhakti Yoga. Assim como o desejo do Senhor é infalível, porque ele achuta, do mesmo modo os desejos dos devotos que prestam transcendental serviço ao Senhor também são achuta, infalíveis. Entretanto, é muito difícil que compreenda isso o leigo que não conhece o mistério do serviço devocional, assim como é muito difícil conhecer o poder da pedra filosofal. Assim como é raro encontrar a pedra filosofal é uma pedra de toque. Você toca um metal, com essa pedra esse metal vira ouro. É muito raro encontrar a pedra filosofal. Também é raro ver um devoto puro do Senhor, até mesmo entre milhões de almas liberadas. Kotishvapi Mahamune. É dito que os devotos, e esse processo é como se fosse uma pedra filosofal, porque pega algo que está assim, as almas que estão totalmente iludidas pelo mundo material e entram em contato com o devoto puro, elas despertam como alma espiritual. Então, uma pedra de toque transcendental. Dentre todas as espécies de perfeições alcançadas através do processo de conhecimento, a perfeição iógica no serviço devocional é a mais elevada. E também a mais misteriosa de todas, inclusive mais misteriosa do que as 8 espécies de perfeição mística alcançadas através do processo de atividades iógicas. São perfeições como conseguir manifestar objetos, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Algumas perfeições que alguns yogis conseguem. Uma perfeição maior do que isso é a gente despertar o nosso amor puro por Deus. Portanto, no Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 64, o Senhor aconselha a Arjuna sobre essa Bhakti Yoga. Sarva Guhyatamam Guhya Shurname Paramam Vacha. Simplesmente volta a ouvir-me enquanto falo sobre a parte mais confidencial das instruções da Bhagavad Gita. E com as seguintes palavras, Brahmadi fez a Narada a mesma confirmação. Idam Bhagavatanama Yanme Bhagavatoditam Sangrahoyam Vibhutinam Tvametat Vipuliguru. Brahmadi disse a Narada: tudo o que te falei sobre o Bhagavatam me foi explicado pela Suprema Personalidade de Deus, e eu estou aconselhando-te a expandir com esmero esses tópicos para que as pessoas tenham facilidade em compreender a misteriosa Bhakti Yoga através do transcendental serviço amoroso ao Senhor. Deve-se notar aqui que o próprio Senhor revelou a Brahmadi o mistério da Bhakti Yoga. Brahmadi explicou o mesmo mistério a Narada. Narada explicou a Vyasa, Vyasa explicou a Shukadeva Goswami, e esse mesmo conhecimento é transmitido na legítima cadeia da sucessão discipular. Quem for bastante afortunado para receber o conhecimento na transcendental sucessão discipular, com certeza terá a oportunidade de compreender o mistério do Senhor e do Srimad Bhagavatam, a encarnação sonora do Senhor. Srila Prabhupada Ki Jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Então, no final, Prabhupada ainda fala sobre essa importância, né, de ouvir um mestre espiritual que está dentro da sucessão discipular. Então, Krishna passou o conhecimento para Brahma, que passa para Narada e fala: amplie isso. Ele fala: estou aconselhando a expandir com esmero esses tópicos para que as pessoas tenham facilidade de compreender. Então é assim, o mestre passa para o discípulo, ele vai e faz os ajustes para falar aquilo de uma maneira que seja compreensível. Assim como Prabhupada trouxe o Bhagavad Gita traduzido com seus significados, Srimad Bhagavatam traduzido com seus significados, tantas outras literaturas, Shishopanishad, Bhakti-rasamrita Sindhu, Chaitanya Charitamrita, Upadeshamrita, com tradução e significados de Prabhupada que são, assim, Prabhupada vai nos levando pelo braço para a gente poder compreender essa ciência espiritual. Então, façam um bom uso dos livros deixados por Prabhupada, façam um bom uso do Mahamantra para a gente progredir na nossa autorrealização, na realização de Deus, ok? Vou dar um tempinho aqui para dar bom dia para todos, que a Vishnu Pri disse que eu finalizei muito rápido ontem o YouTube. Então, se tiverem comentários, perguntas, pessoal do YouTube,
Bom dia, Jorge Renato, bom te ver por aqui, estava sumido. Bom dia, Carolina, eu não sei se eu sei quem é essa Carolina. Sandra Panella, também não conheço quem é, seja bem-vinda, Sandra. Se puderem falar de onde vocês são. Lucimar Souza, que legal, um pessoal novo aqui, pelo menos que não tinha visto no YouTube. Bom dia, Lucimar. Bom dia, João Miranda. Bom dia, Simone. Bom dia, Gandaki. Eliane, bom dia. Obrigado. Vishnu Pia está agradecendo a mim e a Simone pela dedicação, pois estão fazendo mais serviço para suprir 2 devotos que estão em recuperação. Obrigado, Vishnu Pia. Obrigado por estar acompanhando aí você está mantendo o seu sadhana, acompanhando, ainda que virtualmente, o Mangalara. Como falei ontem para um devoto, que importante é saber o que agrada a Krishna. Com certeza. É isso. Se a gente quer assim, eu amo Deus, e faz qualquer bobagem, mas você sabe se o que você está fazendo agrada, né? Que nem assim, o marido vai e fala assim, eu amo minha esposa, mas faz tudo que ela não gosta que ele vai e sai para beber com os amigos, e fume, e faça assim, ela, eu amo minha esposa, pô, mas você não faz nada, faz tudo errado aí, faz tudo que ela não gosta que você faça, e as coisas que ela gosta que você não faz, qual é o sentido disso? Então é isso, se a gente ama Krishna, ou se a gente quer amar, né? A gente ama, a alma ama, mas a gente pode estar esquecido que a gente ama. A gente pode dizer, será que eu amo Deus? Eu nem sei, né? Mas a gente deve primeiro procurar saber, mas o que ele gosta, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele gostaria que eu fizesse, o que ele não gostaria que eu fizesse. E a partir que a gente vai fazendo isso, a gente vai despertando muito, muito claramente esse amor no nosso coração. Tá bom? Então deixa eu fechar aqui o YouTube. Muito obrigado a todos. Um ótimo dia em consciência de Krishna, Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui. Já.